Bom dia a todos aí. Primeiramente, espero que todos estejam bem em casa, com bastante saúde. Eu queria agradecer aí em nome da KPMG a participação de todos vocês. A KPMG lançou uma série de webinars para tratar do tema de famílias empresárias, né? Então, a Carolina vai ter a oportunidade de explicar uma ferramenta que foi lançada há cerca de 3 semanas, chamado A Dinâmica das Famílias Empresárias. E aí, por conta desse lançamento, a gente decidiu criar uma série de webinars tratando de cada um desses pilares aqui da ferramenta, trazendo aí empreendedores de sucesso que passaram pelas situações efetivas aí desses 6 pilares, para trazer um pouquinho desse depoimento de como foi vivenciar essas situações na prática, né? A gente tem hoje conosco a Tárcia Gonzalez, que é membro do Conselho de Administração da Transpes. A Tárcia presidiu a Transpes por vários anos e atualmente ocupa uma posição de membro do Conselho, né? O Carlos Sadak, que é fundador e presidente hoje do grupo Trend Foods, que agrega o Gendai e China Box, também para contar um pouquinho da história da empresa. E a gente também tem a Daniela Medioli conosco, que é a vice-presidente do Grupo Sada. Queria muito, em nome da KPMG, agradecer a presença de vocês, a disponibilidade de vocês aí de contar um pouquinho a história das empresas de vocês, como que foi o processo de sucessão, como que é o processo de cultura. Hoje, no episódio especificamente de hoje, a gente vai tratar da sucessão e da cultura, né? Principalmente aí nesse momento aí de pandemia, a importância e como que vocês conseguem pegar os valores da família empresária e levar para os seus colaboradores e para os seus franqueados, né? No caso do Sadak, o Sadak vai contar um pouquinho da história, como que é fazer a gestão de cultura, né? Como levar os valores das famílias empresárias para toda a rede de franqueados. Então, eu queria, de novo, muito agradecer aí a participação de vocês e um bom evento para nós. A gente vai ter um primeiro bloco a apresentação, né, de cada um deles. Então, o Sadak vai falar do Grupo Trend Foods, a Tárcia da Transpes e a Daniela do Grupo Sada. E depois a gente vai ter um bloco aí de perguntas e respostas, né? Obviamente a gente vai tentar endereçar todas as perguntas, então tem um chat aí a todos que estão participando. Então fiquem à vontade, a gente vai moderando aqui, vai administrando e fazendo as perguntas para os nossos palestrantes convidados. Tá bom? Muito obrigado. Carol, passo a palavra para você para falar um pouquinho sobre a ferramenta aí da dinâmica da família empresária. Bom dia, pessoal. Muito obrigada, Sebastião. Obrigada aos nossos convidados e também a todos que estão aqui participando desse webinar. Antes de a gente entrar um pouquinho na ferramenta, eu queria convidar todos vocês também a participarem da nossa pesquisa anual, né, a pesquisa Retratos de Família. Esse ano a gente está na 4ª edição. Nos últimos anos, essa pesquisa tem retratado o nível de maturidade das empresas familiares no Brasil em relação à governança. E esse ano, novamente, nós estamos coletando os dados, né, para encerrar a pesquisa, e ela termina já nessa semana. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, participando e também compartilhando para que vocês possam fazer parte desse retrato nesse ano. Logo em seguida, ao final do evento, nós vamos enviar mais uma vez o link e esperamos que todos possam participar. E aí, contando um pouquinho sobre o objetivo desse nosso evento de hoje, como o Sebastião comentou, a KPMG lançou globalmente uma ferramenta gratuita chamada Dinâmica da Família Empresária, onde nós também identificamos das famílias empresárias do Brasil quais são as principais áreas onde existem oportunidades de melhoria em relação à governança corporativa, governança familiar. Então, nós entramos dentro de 6 áreas, né, relacionadas à realidade das famílias empresárias, e vocês também todos estão convidados a utilizarem a ferramenta
Nós vamos deixar aqui também o QR Code durante todo o evento, e nós estamos também à disposição para discutir com vocês o resultado desse diagnóstico, para entender e ajudá-los a trilhar essa jornada da governança corporativa. A nossa ferramenta é constituída por 42 questões, as quais estão relacionadas a cada um desses pilares, focados na família empresária, e onde vocês irão responder qual a capacidade interna da empresa, ou competência interna da empresa de endereçar esses assuntos, e também qual o nível de importância que é dado hoje. Finalizando a nossa pesquisa, né, esse diagnóstico, você terá um overview, né, uma visão geral de todas as áreas da empresa e como cada uma dessas áreas estão sendo tratadas hoje, com o objetivo de ter, ao final, um mapa de prioridades sobre ações que a empresa poderia começar a tratar, né, para que aumente o seu nível de maturidade em relação à governança corporativa. Então, rapidamente aqui, né, vocês irão receber um PDF como esse, com o relatório, com todas as relações que você respondeu durante o diagnóstico, e também terá uma comparação da sua resposta em relação às empresas que já responderam. Todas as respostas e informações que vocês colocarem dentro da ferramenta são confidenciais, então a gente não divulga, isso é um relatório que só você terá acesso, mas você conseguirá se comparar com empresas do mesmo setor, do mesmo tamanho, do Brasil e também de todo mundo. E quais são as áreas, né, que a gente avalia? Primeiro, em relação ao crescimento da empresa, quais são os planos que a empresa tem relacionados a recursos humanos, a operações, a inovação e tecnologia, se isso está bem estruturado dentro da empresa hoje. Em relação a riscos, né, a gente sabe que empresas familiares possuem riscos bastante característicos, né, e únicos das empresas familiares, então como os riscos mais característicos estão sendo endereçados. E em relação à governança, quais são as ações, boas práticas de governança que estão sendo implementadas, o que ainda não foi implementado, mas que exige um esforço e também uma dedicação grande da empresa, e quais são os primeiros passos, né, para a implementação de governança corporativa. Nós também entramos no tópico patrimônio, como a empresa tem se estruturado para preservar o patrimônio da família e também preservando como as novas gerações entendem o conceito de riqueza, o que isso significa para a empresa, quais são os valores relacionados à riqueza e que também podem ser disseminados pelas gerações e também protegidos, né, de forma a perenizar a empresa e também o patrimônio da família. Também entramos em relação à sucessão familiar, quais são as principais práticas, como planejar a sucessão familiar, quais são as iniciativas que a empresa já implementou ou que poderia implementar e que a gente também avalia durante a resposta da ferramenta. E, por fim, em relação a pessoas, nós analisamos o relacionamento da empresa com os seus profissionais, políticas, como funciona a comunicação, como tem sido trabalhado a questão da diversidade na empresa, com o objetivo de atrair novos talentos e desenvolver também os talentos que a empresa possui hoje e que gostaria que continuassem, né, como estratégicos dentro da companhia. Então, esse é o principal objetivo da ferramenta. Nós vamos deixar aqui à disposição de vocês, e nós temos também o nosso webinar tratando cada um desses 6 tópicos. O nosso objetivo aqui é explorar ao máximo, né, com exemplos reais,
Hoje o nosso principal objetivo é falar sobre pessoas, falar sobre cultura, falar sobre propósito. Então, esse é o pilar que nós vamos explorar hoje. E cada um dos nossos... Sim? Não, eu queria só, talvez antes de você passar para a Tárcia, se você me permite aqui adicionar, essa ferramenta, assim, a gente sugere fortemente que ela seja respondida por todos os membros da família, né? E por quê? Porque, obviamente, você tem lá dentro dos pilares da família, né, membros que são participam da gestão e também são herdeiros, ou aquele que só tem o papel de herdeiro, ou aquele que tem o papel de fundador, ou aquele que não está mais na gestão, só está no conselho. Então, a gente sugere fortemente que todos os membros da família respondam, inclusive porque a ferramenta depois ela faz uma média ponderada sobre a opinião de cada um dos membros da família, né? Porque, obviamente, você vai ter uma visão diferente, eventualmente, do patriarca ou matriarca fundador, né, fundadora da empresa, eventualmente dos seus sucessores, ou empresas que já estejam aí numa transição de segunda para terceira, para quarta geração. Então, assim, é fortemente recomendável, né, que a ferramenta seja respondida por todos os membros da família, de novo, para que você possa ter uma visão efetiva aí de todos os membros da família, cada um com os seus papéis aí dentro da família empresária. Tá? Obrigado, Carol. Obrigada a você, Sebastião. Bom, hoje a gente está aqui com alguns convidados bastante especiais que vão contar a sua história, a história da família, a história da empresa, e são histórias que a gente sabe que muitas empresas passam, né, pelas mesmas circunstâncias. Então, espero que vocês aproveitem bastante esse fórum aqui para fazerem perguntas também e conhecerem um pouquinho mais sobre a história de cada um. Primeiro, né, a nossa convidada é Tárcia Gonzalez. Gostaria muito de ouvir um pouco sobre a sua história. E, Tárcia, você lançou seu primeiro livro chamado Apaixonados pelo Brasil Onde Estão. Esse livro é um apanhado dos últimos 50 anos de liderança do Brasil e traz uma experiência de mais de 2 décadas de experiência sua, né, dentro da Transpes, e também você traz uma grande um desafio aí, né, para todos os novos líderes do Brasil sobre como transformar o Brasil e transformá-lo em um país mais próspero, onde todos nós nos orgulhemos, né, de sermos brasileiros. E eu gostaria que você contasse um pouquinho da história da Transpes, como você tem desenvolvido governança também dentro da empresa, e você está na segunda geração e também tem trabalhado em prol da entrada da terceira geração. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre os exemplos que você possui, né, de liderança dentro da Transpes e como você enxerga também esse assunto fora da empresa. Tárcia, muito obrigada, bem-vinda, e fico com você agora. Muito obrigada a todos, é uma grande alegria, uma honra para mim estar com vocês, uma empresa tão renomada. Agradeço a Carol, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, e em 15 minutos eu espero contribuir com vocês com um pouquinho da minha história e da minha experiência. Somos todos únicos, pessoas com cada uma a sua história, mas quando a gente tem a oportunidade de compartilhar aquilo que nós vivenciamos, a gente também dá para o outro a oportunidade de boas reflexões para entender todos os problemas dentro das empresas, dentro das famílias empresárias, eles passam pelo mesmo viés. E eles estão diretamente relacionados, a grande maioria das vezes, com as pessoas. Porque os negócios, eles surgem a partir de uma boa ideia. E através do trabalho, da qualidade, da motivação, da seriedade, dificilmente não se dará certo. Nós temos hoje ferramentas, tecnologias, inovação, para que você, quando você tem a força, a vontade de trabalhar, você desenvolva novos processos. Mas tudo isso é muito importante, mas não basta. A base de tudo
não são os clientes, não são os serviços que você presta ou a qualidade com que você faz, mas são sim as pessoas. Para começar, a família, os valores e todos aqueles que estão engajados em torno deste sonho inicial, que se começa com a primeira geração, com aquele que foi o fundador do negócio, aquele que sonhou o negócio. A Transpes é hoje uma das maiores empresas de logística do Brasil, com 54 anos de história, onde nós atuamos em todo o Brasil, na área de transportes pesados, na área de armazenagem e hoje, já diversificando os nossos negócios do grupo, atuamos também na parte de educação e saúde, com as primeiras PPPs de educação e saúde do Brasil. Na área de PPP de educação, nós temos já hoje 51 escolas com 25 mil crianças em Belo Horizonte. Como que tudo isso aconteceu? Bom, eu vou falar um pouco dessa história da Transpes. A Transpes começou através dos meus pais. Meu pai era caminhoneiro e ele tinha esse sonho de desbravar o Brasil. Olha que coisa interessante. O meu livro fala sobre apaixonados pelo Brasil onde estão. Quando eu queria falar sobre liderança em 2017, nós estávamos passando pelo pior momento que o Brasil podia ter. Nós não tínhamos um líder nem no próprio país. Como que eu poderia incentivar as pessoas a serem verdadeiros líderes? Então, eu me remeti à história do meu pai, que foi um líder junto com a minha mãe, porque acreditaram em um sonho. Então, qual era o sonho? Fazer com que o Brasil pudesse crescer, colaborar para o crescimento deste nosso país. Então, meu pai veio da Espanha, então um homem que veio pós-guerra, com um extremo sofrimento, foi acolhido por esse país e queria fazer algo por ele. Então, saiu por essas estradas, tem uma história maravilhosa, começou na época da construção de Brasília e assim foi. Dentro da construção civil, da área de mineração, a empresa foi crescendo. Tiveram 3 filhos, eu e meus 2 irmãos. Naquele momento, eu estou com 51 anos atrás, não estou falando de 35 anos atrás, nós éramos criados para o trabalho. Então, um pai estrangeiro, começando um negócio, 3 filhos, nós não tínhamos muitas opções ou escolhas a fazer. Nós tínhamos uma empresa familiar para que nós pudéssemos ajudar os nossos pais. Então, eu falo no meu livro que fomos criados como soldados para o trabalho. E ali a gente desenvolver os nossos talentos. Tivemos essa oportunidade. Meu pai, minha mãe eram pessoas visionárias. Então, eles, dentro dessa visão, eles deram a oportunidade para essa segunda geração entrar de uma forma participativa. Dentro de cada talento, cada um foi desenvolvendo a empresa naquilo que se achava importante. Como nós começamos a trabalhar com grandes empresas, nós não tínhamos um foco muito para fora. O que o cliente precisava? E aí, antes mesmo de ser necessário segurança do trabalho, antes mesmo de termos hoje toda a legislação que é imperativa dentro das empresas, nós já tínhamos tido a oportunidade de trabalhar com grandes companhias, como a Petrobras, a Vale, a própria Uzi Minas, a CST, que era a Companhia Siderúrgica Tubarão. Então, isso trouxe para a empresa a necessidade de ser grande, de fazer direito. Então, eu comecei logo a perceber que nós tínhamos que adotar práticas que mostrassem para o nosso cliente que tínhamos algo diferencial. Mas, Tárcia, por que você fez tudo isso? Porque o cliente te pediu? Não, que tinha algo especial em nós. E isso veio dentro do nosso DNA, que se chama paixão. A paixão por fazer sempre o nosso melhor. E desta forma, nós não tínhamos estruturado estrategicamente que a Transpes seria a maior empresa para se trabalhar. Mas nós tínhamos dentro da gente o que a empresa precisava para poder crescer,
que é exatamente isso que todo líder deve ter, essa paixão, essa vontade de realizar. A partir deste processo, dividíamos a empresa em áreas e cada um tomava conta da sua área. Só que todo mundo casou, começou a ter filhos e, como todo mundo sabe, uma empresa não acompanha o crescimento da família. A família cresce muito mais rápido do que a própria empresa e as necessidades também. Então, cada empresa tem a sua história, o seu diagnóstico. Essa ferramenta que você apresentou, Carol, eu achei fenomenal, porque ela coloca como uma roda todos os pontos que devem ser trabalhados dentro da governança. Mas é muito importante deixar aqui registrado que nós não conseguimos trabalhar tudo de uma só vez. O primeiro passo é o que é o mais importante, começar e ter a consciência. Então, por onde começar? Nós hoje temos uma empresa que, além de ser a melhor, como nós chegamos lá? Primeiro, trabalhamos processos, garantimos qualidade, fomos certificados ISO 9000. Isso em 1998. Nós fomos a primeira empresa de Minas Gerais e a terceira no Brasil a ter esse certificado, garantindo o quê? Qualidade de serviços. Isso não é importante? É, mas não bastava, porque nós precisávamos de um clima organizacional que tivesse sinergia. Como ter sinergia entre os sócios? Principalmente os sócios da segunda geração que não se escolheram, que não eram donos daquele sonho. Então, meu pai e minha mãe estavam lá presentes, a minha mãe já tinha se retirado, mas o meu pai estava presente, mas o sonho era dele. E nós éramos esses soldados que tínhamos o dever de fazer com que isso fosse cumprido. Mas nós tivemos muita sorte, ou talvez muita sabedoria da parte dele, por poder dividir e compartilhar as tarefas. Então, não existia uma disputa de poder, porque isso acaba com qualquer negócio. Existia sempre um foco de onde nós queríamos chegar. E o nosso foco era fazer o melhor serviço, da melhor forma possível. Então, fomos caminhando em busca disso através de conhecer processos de grandes empresas. Chegou-se num período onde eu me apaixonei há 15 anos atrás, através do IBGC, pela governança corporativa. No Brasil, ninguém falava sobre isso. Nós sabíamos que lá fora isso já era algo importante. Governança. O que realmente é isso? É você ter tudo que você tem no processo de trabalho, nos processos de como a empresa funciona. Como fazer isso? Através das melhores práticas. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Quando montam-se núcleos familiares, o que a gente chama de agregados, fazem-se presentes e aí você tem novas culturas. Então, o primeiro sonho, o primeiro DNA, a primeira cultura organizacional que foi criada pelos meus pais, num segundo momento, ela já não é mais a mesma, ela é disseminada por outros grupos. E aí começam a ter várias influências do que um pensa, do que o outro pensa. Então, por que a gente sempre diz que as empresas familiares não conseguem passar da segunda para a terceira geração? Porque começam a falar sobre divergências. O que antes era sinergia passa a ser divergências. Divergências de necessidades, de pensamentos, de sentimentos. E nesse momento aparece o mais importante, que são as dores. As dores que precisam de ser tratadas. Aí eu comecei a buscar, a entender como tratar isso com sabedoria. Fui fazer minha segunda graduação e me formei em psicologia. Me especializei na parte de governança, planejamento estratégico, pessoas e gestão de pessoas. Depois eu comecei a perceber que isso não bastava. E aí eu fiz o meu curso no exterior de liderança de alta performance. Por quê? Porque eu preciso de ter aquilo que eu falei, líderes apaixonados, não só pelo Brasil, mas por aquilo que eu acredito. Então, eu tenho que ter dentro da empresa gestores apaixonados. Eu preciso de ter pessoas motivadas. E a motivação ela não vem do salário. A motivação ela não vem dos benefícios.
A motivação vem pelo desejo de fazer, pelo desejo de ser reconhecido como o melhor. Não o melhor para o outro, mas o melhor para você mesmo. Quando você reconhece que você é o melhor para você mesmo, você começa a contaminar todas as outras pessoas a colaborarem com você. Então, essa relação líder e liderado dentro das organizações, e principalmente dentro das organizações familiares, é muito importante. Para isso, a gente tem que trabalhar o quê? Valores, missão, ética, comportamento, porque não é aquilo que você diz que você acredita, mas é aquilo que você pratica no seu dia a dia. E não quer dizer que você não vai errar, porque você vai errar muitas vezes. Então, o que a gente chama dentro da qualidade, né, e dentro até mesmo da certificação ISO 9000, ser não conforme. Você vai ter não conformidade durante toda a sua vida. Agora, qual que é a importância disso? Reconhecer que você deu um passo que não foi realmente do jeito que você gostaria estrategicamente, fazer uma ação de melhoria ou uma ação preventiva e uma melhoria contínua. Então, o processo de governança, ele só tem início, mas ele nunca tem fim enquanto a empresa sobreviver e enquanto essa família crescer. Então, hoje, eu já estou aqui com, vamos ver quanto tempo ainda tenho para poder finalizar, 14 minutos, é muito pouco tempo. Hoje eu trabalho como mentora, trabalho como consultora, entre outras empresas. Pude instalar a governança corporativa, o acordo de acionistas dentro da Transpes, que garante todos esses combinados para que a família possa realmente ter sucesso. Então, aquela história, aquele ditado, né? O combinado não sai caro. Então, quando você tem a coragem de ter as conversas difíceis, registrar, acordar, discutir, negociar, você deu o primeiro passo. Então, o primeiro passo para a governança é um bom acordo de acionistas. Partindo daí, você liquida os problemas que incomodam a todos. Segundo, você ter uma governança ativa. E como fazer isso? Através de um conselho de administração. Então, no auge da minha carreira, eu pedi demissão e, vamos dizer, para surpresa de todos, eu instalei a governança corporativa. Por quê? Porque você não pode avaliar uma empresa e ser presidente do conselho de administração e avaliar o resultado se você também for executivo. Como é que eu vou dizer se eu estou fazendo bem ou não? Então, eu paguei esse preço. E foi um preço alto, não foi fácil. E nem tem sido fácil. A empresa continua passando por um processo de crescimento e de transformação. Mas eu resolvi pagar aquele preço, porque eu sabia que era a única forma de profissionalizar 100% a empresa e fazer com que ela continuasse crescendo. Então, durante 4 anos consecutivos, fui presidente do Conselho de Administração do Transpes, aonde passamos por toda a crise de 2017 e 2018. Este conselho foi fundamental para a estruturação dos comitês de risco, comitês estratégicos, para que agora o comitê de inovação, para que a empresa pudesse continuar crescendo. Em dia 7 de janeiro desse ano, eu fiz esse processo sucessório, estão falando de sucessão, eu fiz essa provocação. Eu vou fazer o processo sucessório da Transpes. Como? Eu vou deixar de ser presidente do conselho. Então, essas provocações, elas precisam ser feitas. E, para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar, antes de tudo, na companhia. Depois, na pessoa física, no ego e naquilo que eu gostaria. Quando você faz isso, você consegue realmente fazer com que a empresa cresça. Bom, eu tenho muito mais para contribuir com vocês. Depois, quem quiser, acesse as minhas redes sociais. Eu tenho muito conteúdo, mais de 300 artigos escritos no meu site. Vou ficar muito feliz em contribuir com as empresas que hoje estão nos assistindo, mas o meu tempo já acabou, né? Então, eu espero poder ter contribuído com vocês o máximo possível e depois estou aqui à disposição para responder todas as perguntas. Muito obrigada. Excelente, Tássia. Obrigado aí, parabéns pela trajetória e pela história de sucesso.
A gente só ressaltando aqui, tem o nosso chat, todos os participantes aí que quiserem, fiquem à vontade de fazer perguntas. A gente ainda vai ter, como eu falei no início, um bloco aí para interagir com os nossos palestrantes convidados. Sadak, eu queria agora com você, né, que você contasse um pouquinho aí a história do grupo, da Trend Foods, do Gendai, do China Box. Vocês operam num modelo de negócios que ele é um pouco diferente, vamos dizer assim, dos modelos tradicionais, né, através da franquia. Então, conta um pouquinho para a gente aí a história do grupo, a trajetória de vocês, como que vocês estão nesse momento. E, mais uma vez, obrigado aí pela participação. Bom dia a todos. Muito obrigado, Sebastião e Carol, pelo convite aí da KPMG. Me sinto muito honrado. Obrigado, Tarcia e Daniela, aí, por compartilharem a história de vocês, experiência. Né? E eu vou contar um pouquinho da nossa história, né? De como nasceu o nosso negócio. E nós somos e não somos uma empresa familiar. Tá? Eu vou contar um pouquinho a minha história pessoal com o Robson Shiba, para vocês entenderem por quê. Né? Eu e ele, a gente se conhece desde a adolescência, né? Desde os 13, 14 anos, mais ou menos. A gente morava no mesmo bairro, estudou numa mesma escola, em anos diferentes, né? Jogava futebol junto, fazia bagunça na rua, toda aquela história de adolescente da época, né? E a gente foi crescendo, fez até colégio e cursinho juntos, né? E na faculdade, cada um seguiu o seu caminho, né? Eu fui fazer administração de empresas e ele foi fazer um curso de odontologia no interior, mas, claro, a amizade continuou, né? E se encontrando sempre. E no final da nossa vida universitária, a gente já começava a falar, lógico, de trabalho, o que a gente ia fazer, né? O que caminho que a gente ia seguir. Né? E a gente conversava muito sobre isso, sobre negócios já. Né? A gente já tinha, acho que um pouco desse espírito empreendedor já na época. Né? Já estava nascendo essa sementinha, já tinha sido plantado lá. Né? E aí, depois que a gente se formou, eu fui trabalhar numa indústria de alimentação, né? No departamento de marketing, e ele abriu um consultório dele, foi clinicar, né? Mas a gente não estava satisfeito, né, com o que a gente estava fazendo, né? E aí a gente, com 24 anos, a gente falou, vamos entrar na vida empreendedora, acho que esse é o momento, a gente pode correr esse risco agora, né? Ainda solteiros, né, sem muita responsabilidade assim, familiar, e a gente falou, vamos arriscar agora. E ele foi fazer uma viagem para os Estados Unidos, né? Ficou lá um tempo, e viu que lá tinha as operações de delivery de comida chinesa, naquelas caixinhas que a gente via em filmes, né? E falou, acho que esse negócio pode dar certo no Brasil. Né? Então, ele voltou e trouxe até as caixinhas de lá, né? E ele implantou a primeira loja em 92, né? E eu estava na indústria de alimentação, departamento de marketing, muito contato com o varejo de alimentação, restaurantes japoneses, né? Porque a indústria era de molhos japoneses. E aí eu também, conversando com ele, falou, acho que comida japonesa vai, né, tem um potencial grande aqui no Brasil, era muito restrito aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo, em restaurantes muito caros. E eu, como qualquer administrador, comecei a fazer algumas contas, algumas planilhas, né? E falei, eu acho que dá para a gente vender a comida japonesa num formato diferente, mais acessível para o público em geral, né? E aí eu fundei o Gendai, né, em 92 também. Né? A gente fundou com um mês de diferença só, uma operação com a outra. Né? E como a Tárcia falou, né, não adianta ter uma boa ideia e sem fazer. Né? Então a gente fala, vamos fazer, vamos abrir de fato uma loja, na época sem estrutura nenhuma, os dois, né, com a cara e a coragem, vamos arriscar. Né? E foi assim que a gente abriu a primeira unidade, né? Tudo começa com uma unidade, né? A gente pensava já grande, já pensava em ter uma rede, mas o primeiro negócio tinha que dar certo, né? Então, não adianta ter só inspiração, tem que ter transpiração, né? Trabalhamos muito nessa época, né?
E 2 anos depois, o Shiba já formatou a franquia, né? E ele pegou ali uma época de reestruturação de grandes empresas no Brasil, né? E ele entrou na ABF na época, que foi a primeira feira de franquias, né? E pegou uma leva de pessoas que tinham capital para abrir negócio, né? Por causa das demissões voluntárias. E ele estourou no mercado, né? Abria 30 lojas num ano, que na época era um estouro de abertura de lojas, né? E eu, ao contrário, a gente abriu uma loja num shopping Morumbi, aqui em São Paulo, né? E todo o lucro que a gente teve, nós fomos abrindo lojas próprias, né? Então, eu segui um caminho um pouco diferente do dele, né? Ele entrou logo no mercado de franquia e nós fomos abrindo lojas próprias, tá? Então, no Gendai, a gente demorou para entrar no mercado de franquia, quase 8 anos depois que a gente entrou nesse mercado, né? Até então, a gente abriu várias lojas próprias, né? E nós éramos empresas separadas. China Box, uma empresa, Gendai, uma outra, né? Mas a gente, lógico, né? Com a amizade que a gente tinha e afinidade, a gente trocava muitas figurinhas, muitas ideias, né? Até fazia algumas coisas juntos, né? Alguma negociação, mas com empresas totalmente separadas. Aí, a partir de 2008, né, as fusões começaram a chegar no nosso mercado, né? Fusões e aquisições. A gente começou a enxergar esse mercado diferente, né? Começou o varejo de moda, por exemplo, começou a surgir alguns grupos. No nosso setor de alimentação surgiu a fusão entre o Viena e o Grupo RA, surgiu o início da IMC, né? E a gente falou, por que a gente tem, né, 2 franqueadoras, 2 estruturas, né, dentro do mercado de alimentação, de oriental, né? Então, a gente fez um processo, né, contratando uma consultoria para fazer valuation das empresas e a gente acabou fazendo a fusão do China e do Gendai, né, em 2008. E foi aí que nasceu o grupo Trend Foods, né? Aí a gente se consolidou como o maior operador de comida oriental do Brasil, né? Então, o Gendai é especializado em comida japonesa, em shopping center, basicamente, com algumas lojas, restaurantes de rua, e o China nasceu como uma operação de delivery, né, de comida chinesa, né? Esse é o seu negócio principal. Então, a gente conseguiu fazer essa consolidação em 2008 e continuamos nosso crescimento com esses 2 modelos. Em 2011, nós tivemos a entrada de um fundo de investimento americano, né? E aí, como a Tárcia falou, né, a necessidade de governança corporativa, né, ela se tornou assim muito latente e necessária, né, para a entrada de um fundo. E aí a gente constituiu o conselho de administração, nós implantamos também um sistema de ERP, né? Começamos a fazer balanços consolidados com as melhores práticas contábeis, né? Então, a gente realmente aprendeu, né, e instalou a governança corporativa na empresa, né? E isso foi em 2011, né? E a gente tinha um plano de abrir 100 lojas próprias, né, com esse fundo de investimento, né? E a gente começou a executar esse plano. 2014, né, um ano fatídico, né, simbolizado por aquele 7-1 que a gente tomou de lavada, né, da Alemanha, né? Aquilo lá parece que foi um sinal para a gente, um aviso, né, do que estava por vir, né? E de fato aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas foi um aviso, parece. E, de fato, né, aconteceu todos os problemas políticos e econômicos a partir de 2015, né, e que afetou aí todo mundo aqui no mercado, né, e o nosso plano de abrir 100 lojas, né, ele realmente não foi para frente, né, e de comum acordo com o fundo americano, eles inclusive deixaram o Brasil já, né, acho que ficaram um pouco frustrados aí com todos esses acontecimentos, né, e a gente acabou recomprando essas cotas deles, né? Então, eles saíram da nossa empresa,
E para a gente, claro, a gente conseguiu se reestruturar, se reorganizar, nós franqueamos todas essas unidades que tinham sido abertas, né? Mas para a gente ficou uma lição muito importante, né? Com relação a realmente manter essa estrutura de governança corporativa, né? A gente, como eu disse, a gente é e não é uma empresa familiar, a gente não tem laços de sangue, mas tem laços de amizade de muito tempo, né? Então, foi muito importante essa questão da governança, tá? Então, a gente retomou as cotas, reorganizamos a empresa, voltamos a ter rentabilidade e crescimento, né? Hoje, em 2020, nós somos 150 lojas do China Box, né? E 50 lojas do Gendai, né? E este ano, né? É um outro ano com um marco muito grande, né, com a pandemia, né, é uma coisa que jamais se passou na cabeça de nenhum empresário, né, de nenhuma pessoa, um acontecimento dessa magnitude, desse tamanho, né, e impactou todo mundo, né. Para nós, assim, nós fomos impactados de duas formas diferentes, né. O Gendai, em shopping center, né, sofreu muito com a pandemia, né, os shoppings foram fechados, o comércio foi fechado, de fato, né, por alguns meses, né, chegamos a ter 70% de quedas nas nossas vendas, né, e, por outro lado, o China Box, que já nasceu delivery, né, tem o negócio principal, o core business é delivery, né, por sorte e competência, né, ele foi, digamos que, privilegiado, né, foi considerado como um serviço essencial, né, e a gente teve um aumento nas vendas, né? Então, eu já falei numa outra palestra, né, que eu acho que é importante essa diversificação, né, de segmentos, de canais de vendas, né? Eu acho que não colocar todos os ovos numa cesta é importante, né? Aquela frase para a gente se diversificar, né, é uma forma de proteger a nossa empresa, né? Então, eu vou contar também um pouquinho do sistema de franchising, né? Porque ele é um pouco diferente de empresas tradicionais, né? E eu acho que talvez nesse fórum aqui alguns não conheçam como funciona o sistema de franchising, né? Nós temos ainda 10 lojas próprias, né? Nós abrimos aquelas lojinhas em 1992. Hoje nós ainda temos algumas lojas próprias, 10 lojas, mas o nosso negócio principal é a franqueadora, né? Ela detém as marcas, ela é dona das marcas e do know-how, né? E essa franqueadora assina contratos de franquia com várias lojas embaixo dela, né? Então, a gente, através do contrato de franquia, cede know-how, transfere know-how para os franqueados, né? Cede o uso da marca para os franqueados, né? A franqueadora desenvolve produtos, tecnologia, né? Precifica, desenvolve fornecedores, né? E o franqueado lá na ponta, ele executa a operação de fato, né? Então, todas as diretrizes e determinações, né, parte da franqueadora. A gente hoje nós podemos nos considerar como uma franquia já numa versão mais madura, né? E hoje nós temos, por exemplo, o Conselho de Franqueados, tá? As empresas um pouco mais com mais experiência já têm esse órgão, né? O que é o Conselho de Franqueados, né? São franqueados de cada região. São Paulo, por exemplo, eu tenho 3 franqueados que fazem parte do conselho, por deter um número maior de lojas, e com ele a gente discute, com esse órgão a gente discute, né, as principais decisões e diretrizes da empresa, tá, para ser implementado na rede, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre como é que funciona, né, essa questão do engajamento e da transferência de cultura, né, mas esse é um órgão, né, que algumas franqueadoras, algumas franquias já têm, né, para poder fazer esse engajamento e essa transferência de cultura, tá? Então, é assim que funciona o sistema de franquias, né? Nós detemos a marca, a franqueadora, né, e transmitimos o know-how, né, e a licença da marca para os franqueados, tá?
Então, hoje são 200 unidades, são 110 franqueados, né? Tem franqueados que têm mais de uma loja, né? E é assim que funciona a nossa estrutura. Então, fica aí a minha colaboração, Sebastião e Carol, né? E fico aberto aí às perguntas, né? Eu acho que a gente vai ter mais um bloco que eu vou falar um pouco como é que a gente faz essa gestão, né, com os franqueados, né? E fico aí à disposição de todos. Legal, Sadak, muito obrigada. São histórias completamente diferentes, né? E esse era o nosso objetivo aqui mesmo hoje. E muito bom saber um pouquinho da história do Shining Box, do Gendai. Eu sou fã, adoro. Então, é sempre muito bom conhecer um pouco mais. Daniela, vamos passar agora para você. Você tem uma história incrível, né? Tem 30 anos de idade e é vice-presidente de uma empresa com 7.500 funcionários. E uma empresa com mais de 40 anos de história. Líder do transporte de veículos na América Latina, representando 7 segmentos. É muita coisa. E esse é um desafio gigantesco. Conta pra gente um pouquinho sobre o Grupo SADA, contar também sobre o seu desafio hoje, qual que é o papel da segunda geração na empresa. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí a KPMG pelo convite, em nome da Carolina e do Sebastião. Super relevante trazer esse tema, né, da cultura da sucessão, sobretudo de pessoas, num momento como esse, para as empresas familiares, que hoje são maioria no Brasil. E para mim é um prazer poder compartilhar um pouquinho da história do Grupo SADA e também da minha história ali dentro, né, que acho que, como a Tárcia falou, cada empresa tem tem sua particularidade, então vai ser muito legal poder compartilhar isso com vocês. Bom, o Grupo SADA ele foi fundado em 1976, ele foi fundado pelo meu pai. Meu pai é um imigrante italiano, ele veio para o Brasil com 24 anos, juntamente com a montadora Fiat, porque na época a Fiat, né, então, montadora italiana, ela tinha o projeto de instalar a fábrica em Betim, que até então não era conhecido no Brasil como um polo automotivo de relevância, né? As grandes indústrias estavam todas centralizadas aí no interior paulista, na região do ABC. Então, ela veio com a promessa de ser uma das maiores fábricas em termos de volume e de linha de produção do mundo. Isso chamou a atenção de vários players europeus, sobretudo italianos, né? Já que não havia um parque industrial montado em Minas Gerais para atender esse segmento da economia. Então, o Vitório veio muito jovem, veio para abrir uma sucursal de uma empresa italiana que pertencia, na época, à família dele, né? A um tio. O pai também tinha uma participação, mas veio com esse desafio para o Brasil. E começou como uma empresa pequena, focada no transporte e armazenagem de pequenos produtos, mais ligados a transporte e armazenagem de autopeças e não de transporte de veículos, que hoje é o nosso principal segmento. Ele costuma brincar, quando chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi comprar uma Kombi. Com menos de 2 meses de empresa, essa Kombi pegou fogo, 100% da frota havia sido destruída. Então, é só para falar, né, que como toda empresa, começa pequena. E é um exercício constante, né, de resiliência, de determinação, de foco, muito trabalho e muita fé para levar adiante. Mas o fato é que a empresa, junto com a montadora, cresceu, se estabeleceu em outros segmentos, abriu filial também em São Paulo e entrou também no segmento de transporte de veículos, né? Entrou também, ele comprou uma frota de cegonhas, ficou mais de um ano parado, ele tinha um pátio, deixava as cegonhas todas estacionadas assim no pátio, que era à beira de uma rodovia, falava, eu quero que todos os executivos da Fiat saibam que eu tenho cegonha. Porque quando tiver alguma cotação, bid, eu quero participar. E conseguiu entrar numa carga de exportação, que era o pior frete na época da montadora, e de lá para cá conseguiu consolidar aí uma relação de parceria, sempre investindo muito nos momentos de crise, né? Quando várias empresas elas retraíam o seu setor, ou retraíam investimentos, ele via justamente esses momentos
uma grande oportunidade de desenvolver e expandir os negócios. Houve uma certa desentendimento familiar com a parte italiana e ele acabou adquirindo parte das participações do tio e se tornando aí o majoritário controlador da Sada Brasil. E aí foi um período também de maior liberdade, de autonomia para poder crescer e expandir os negócios. Já no final da década de 80, a empresa estava bem consolidada e ele iniciou um processo de diversificação dos negócios, indo também para o segmento industrial, muito ainda voltado para o segmento automotivo. Produção de autopeças, adquiriu uma forjaria, que era um setor que até então também ele não conhecia. E aí, com a família, a determinação foco foi se inteirando dos segmentos e foi expandindo aí sua participação. A década de 90 ela é marcada por um dos períodos de maior diversificação no grupo, onde foram adquiridas outras indústrias, onde houveram também alguns crescimentos orgânicos em setores até então não explorados, como, por exemplo, a comunicação e a mídia, fundando um grupo de mídia impressa em Minas Gerais, que hoje é o maior grupo. Nós temos muito orgulho de falar que é sempre a editora responsável pela publicação dos jornais O Tempo, Super Notícia, também pelo nosso maior portal de notícias de Minas. Abriu um segmento de concessionárias e foi um período também onde foram realizados muitos M&As dentro do próprio setor de transporte de veículos. Queria contar um caso bem pessoal, porque no início da década de 90 ele também foi diagnosticado com hepatite C e uma cirrose hepática já em estágio avançado. Na época, os tratamentos eram muito pesados, com antivirais, e a possibilidade de cura ela não era tão certa, né? Então, era uma doença que, possivelmente, principalmente por ter detectado num estágio mais avançado, colocou em xeque também, né, a própria longevidade aí dos negócios, né, caso acontecesse alguma coisa. Eu e minha irmã éramos crianças quando ele descobriu a doença, mas ainda assim meu pai sempre foi muito ligado à espiritualidade, então ele tinha uma filosofia de vida, porque se meu tempo aqui em vida ainda for curto, então que ele seja muito útil e muito valoroso para a sociedade, né? Se meu tempo for curto, eu quero fazer coisas de muito valor. E aí foi um período de muita inspiração, muita coragem, muito empreendedorismo. O grupo saiu de 2 empresas, né? E aí pegando a década de 90 e a década dos anos 2000, para mais de 30 empresas espalhadas em 7 segmentos. Felizmente, né, ele passou por uma série de tratamentos e aí em 2011 a saúde estava bem agravada. Ele entrou na fila de transplante de fígado. Na época, eu era estudante universitária, trabalhava no ramo assim, de ciências humanas, totalmente diferente. Gostava e admirava, porque, assim como na Tarsa, assim, o valor do trabalho sempre foi um valor muito forte na minha família, mas eu confesso que não estava no meu radar, nos meus planos de curto prazo, né, e trabalhar no grupo familiar. Mas, em função dessa piora de saúde dele, na época o grupo já estava com um porte muito grande. Nós tínhamos mais de 7 mil funcionários, mais de 30 empresas, né? Tinha expandido, além do setor de transporte e logística e do setor industrial, havia expandido para o ramo de concessionários, para o ramo de biocombustíveis, com 2 usinas de etanol, mas também com geração de energia e produção de açúcar, uma frente de reflorestamento, com segmento de mídia e comunicação e segmento de serviços, além de um braço muito forte do grupo de terceiro setor, que nós tínhamos a Fundação, a Associação Social Esportiva. Então, era uma imensidade, assim, eu com 20 anos, estudante de Ciências Humanas, tive uma tomada de consciência muito grande nesse ano de 2011 para me envolver com os negócios familiares, né? Assim, eu falo, no momento que ele entrou na fila do transplante, foi exatamente o momento que eu iniciei no Grupo Sada. Foi um momento de muito aprendizado para mim. Então, entrei na área de controladoria, que até então era muito focada com gestão de processos e também pude aprender muito de contabilidade e finanças. Terminei rapidamente a graduação, eu
ficava até tarde, eu lembro que eu escrevi minha monografia na SADA, e comecei a me inteirar de forma muito intensa, assim, do ambiente corporativo que era muito desconhecido para mim. E, felizmente, né, e surpreendentemente, eu acabei me encontrando nesse mundo de negócios, de business. Sempre fui uma pessoa, sempre gostei muito, né, da parte de estudo, mas sempre fui uma pessoa muito hands-on, muito mão na massa. Então, estar num grupo tão dinâmico, tão grande, onde a gente podia ver as transformações de forma tão intensa, foi algo super estimulante e motivador para mim. Meu pai ficou afastado quase 1 ano e meio em função do transplante. Ele fez em novembro de 2011. Ficou afastado ainda um tempo. E, graças a Deus, aí voltou com a saúde renovada e vários novos desafios aí pela frente. Eu tive um processo de crescimento muito rápido, mas eu falo, né, como segunda geração, numa família pequena, felizmente muito coesa, foi um processo desestruturado. Nós não tínhamos assim um plano de sucessão, um acordo de acionistas, há requisitos para entrar. Então eu costumo brincar que foi tudo muito na marra, assim, a gente aprendeu na marra, não foi, e de certa forma, assim, o Vitório sempre acreditou nisso, assim, e às vezes a gente tem que aprender errando, aprender nas dificuldades. Mas, felizmente, assim, eu acho que eu tive muito apoio de executivos do grupo e da própria família e consegui galgar meu espaço, né? Eu saí aí, os primeiros 1 ano e meio eu trabalhei, inclusive, sem carteira assinada. Depois me registrei como, eu fui assessora, depois analista, depois controller, e aí fui para algumas funções, comecei a fazer algumas funções corporativas, porque até então o grupo ele era administrado de forma muito segmentada. As empresas, principalmente as que foram adquiridas, e os segmentos diversos, eles eram administrados de forma separada. E logo no início eu percebi, né, também fui buscar formação, pós-graduação, em gestão, finanças e etc. Fui entender que o grupo, pelo nosso porte, ele tinha muita oportunidade em termos de gestão para ganhar mais sinergia e ter um direcionamento estratégico, né? Porque, como você falou, a segunda geração, eu vejo o papel dela muito forte em garantir a perenidade e a sustentabilidade dos negócios no longo prazo. Então, comecei a fazer muitos movimentos corporativos, inicialmente na área de suprimentos, assim como outros falaram, né, de consolidar o RP, de fazer alguns contratos corporativos. E no auge da crise, aí em 2014, o ano fatídico do 7-1, sim, o nosso grupo havia perdido cerca de 40% do faturamento, porque, apesar de sermos muito diversificados, diversificamos muito, assim, muitos postos ainda ao setor automotivo, que havia caído aí, quedas acumuladas entre 2013 a 2015, 2016, cerca de 40%. Então, a gente começou a buscar muita sinergia operacional. E algumas ideias que eu havia tido logo no início, em 2012, 2013, da minha atuação, por exemplo, fazer um centro de serviços compartilhados, ter uma cultura de grupo mais estabelecida, levar processos padronizados de forma mais equalizada para todos os negócios, eu consegui colocar em prática. Então, em 2016, nós fizemos um grande projeto de fazer um centro de serviços compartilhados e unificou a área financeira, contábil, fiscal, suprimentos e administração de pessoal nas mais de 30 empresas do grupo. Logo em seguida, né, e aí a gente veio com uma frente de gestão da mudança muito forte. E foi um projeto que trouxe uma economia muito grande. Só que a gente unificou atividades que eram meramente transacionais. E havia todo um escopo extremamente estratégico para você pensar no futuro do negócio, que ele não era ainda muito bem gerido de forma mais coordenada entre a família. Então, nós fizemos, junto com esse movimento de gestão da mudança, a institucionalização de áreas corporativas, justamente para levar melhores práticas de gestão a todas as empresas do grupo. Então, formalizamos o RH corporativo como uma diretoria, trazendo o modelo de business partner. Transformamos também a TI, uma diretoria que era sempre um braço muito focado só na parte de info. Então, assim, para ter uma TI estratégica,
ligada também nessa transformação digital, em assuntos relevantes, sistemas que vão fazer a diferença para o negócio, e também trabalhar já com a frente de inovação. Fizemos um braço totalmente novo no financeiro, né? Também transformando uma diretoria que era trabalhar com planejamento orçamentário, desdobramento de metas, análise de investimentos, e a gente consolidava para ver quais investimentos fariam sentido no ano ou não. Eram todas gestões que eram muito pulverizadas. Então, foi todo esse trabalho que foi feito, né, dentro jurídico também, passamos a ter um jurídico único, focado por especialidade, conseguindo olhar, mas sem também, assim, quando a gente toma os processos de forma artificial, um cuidado que tem que se ter é para não também perder, burocratizar demais e tirar a autonomia das áreas de negócio para trabalhar. Então, o que a gente tentou fazer foi tombar de forma matricial, mas dando muita autonomia para os gerentes de negócio focar em cada operação, né? Porque o core do negócio é que as demais áreas, elas são apenas áreas de suporte. Então, quando eu capitaneei todo esse trabalho, eu acabei assumindo, né, me transformando na grande sponsor desse projeto dentro de uma vice-presidência que a gente chamou de corporativa, né, que abraçava todas essas áreas corporativas. E no ano passado, nós também, já pensando nessa frente de profissionalização, buscamos um vice-presidente aí de mercado para assumir o meu papel, e eu me voltei a atenção de volta para a operação de transporte, logística e de veículos, que hoje é a nossa principal atividade, né? Somos líderes de mercado na América Latina, estamos em 12 estados, mais de 50 municípios, na Argentina, então, para focar no negócio em si, de transporte e logística, e para garantir, né, que a gente continue aí na vanguarda desse segmento, provendo o que há de melhor na prestação de serviço, e fazendo esse repasse aí da cultura também para todas as frentes. Acho que eu já estourei meu tempo aqui. Tem muita coisa para falar, mas 15 minutos realmente a gente tenta fazer um apanhado rápido e a gente deixa mais para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Dani. Muito, muito legal também toda a história, né, que você contou. Obrigada por compartilhar. E agora a gente abre aqui para perguntas e respostas. Fiquem todos à vontade para mandar perguntas aqui para os nossos convidados, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre a história de cada um. E, Tárcia, eu vou começar por você aqui. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o processo de disseminação de cultura na empresa familiar. Qual é a importância de encontrar um propósito para unir as pessoas e também atrair talentos do mercado? Bom, vamos dividir em duas partes, né? A cultura organizacional e atrair talentos para o mercado. A cultura organizacional, ela é única, individual como nós, e ela vem exatamente do fundador. Quais são os valores daquele fundador quando ele iniciou aquele negócio? O que ele realmente acreditava? Então, você transformar isso em regras claras para que você possa fazer com que as pessoas também se sintam parte. Então, o meu pai, vindo da guerra civil, era um homem que sofreu muito, tinha uma história de vida muito sofrida, né? Ele veio para o Brasil dentro de um porão de um navio, escondido, e chegou aqui como imigrante, mas sem lenço e sem documento. Convido todos a assistirem no YouTube ele próprio contando a história dele. Ele já faleceu há 4 anos, mas ele deixou registrado esse legado. Então, ele veio fugir da Guerra da Coreia e ele chegou aqui com muitas necessidades. Então, uma pessoa que passou por uma história dessa, o que ela quer fazer para o outro? Ela quer que o outro não passe aquilo que ela passou. Então, existiam algumas coisas que eram muito importantes para ele. Ele era um homem muito simples, mas que ele ouvia as pessoas. Ele sabia exatamente o que cada um estava passando. Então, dentro da nossa empresa de 54 anos, são muitos e muitos casos de pessoas de 30, 40 anos de empresa, que começaram juntos com ele, que os pais foram motoristas carreteiro e hoje o filho é um gerente, porque ele acolheu aquele filho com 17 anos. Então, como eu disse, você não é aquilo que você diz ser, você é aquilo que você faz. Então, a cultura organizacional ela começa por aí, com o fundador. Quando o papai
ele ouvia, ele ajudava as pessoas, mas não com assistencialismo, nunca como assistencialismo, porque era importante jogar o jogo. E qual era esse jogo? O trabalho, a dedicação. Então, ele dizia, fulano de tal está com problema com a família, com problema de saúde. Então, ele fazia questão de fazer com que aquele problema fosse sanado, porque ele queria um profissional que estivesse ali com ele, sem se preocupar com o problema que estava na casa dele. Então, existiam algumas coisas que eram práticas muito importantes que começaram aí a nossa gestão humanizada. Ninguém passava fome, ninguém tinha um problema de saúde que não fosse atendido, e ninguém ia trabalhar se tivesse algo relacionado à saúde para se resolver. Então, moradia, alimentação e saúde eram para ele prioridades. E isso ele fazia com uma total elegância, porque ninguém sabia o problema do outro. Então, ele tinha um papel em cima da mesa dele, e eu comecei muito cedo, os meus irmãos também, e eu me aproximei muito dele, porque sendo mulher, né, no mundo corporativo 100% masculino, eu queria estar com ele. Então, eu queria fazer o que ele quisesse. Pai, o que o senhor precisa hoje? E eu estava ali ao lado dele. Pai, o que o senhor precisa hoje? E comecei dentro da empresa fazendo acerto com motorista, acerto de viagem. Então, eu com 15, 16 anos, estudava de manhã e à tarde eu estava ali sentada com o motorista, escutando dele quais eram as dificuldades nas estradas, por que aquela despesa tinha dado alta, qual que era o quilômetro rodado, por que o caminhão dele estava dando uma média melhor ou pior, o que estava realmente acontecendo. E aí vinham também as questões pessoais, porque o papai acolhia, então acolhimento, né? Quando a gente fala de cultura organizacional, depende daquilo que você acredita. Tem muita empresa que a cultura organizacional dela é resultado. Essas empresas sobreviveram por muitos anos, mas a gente sabe que, principalmente agora pós-pandemia, isso não vai mais acontecer. Porque a pandemia ela foi fantástica, porque colocou todo mundo no mesmo patamar. Nós temos um vírus invisível, um inimigo, que ele pode afetar a mim ou ele pode afetar o meu funcionário de chão de fábrica. Todos somos iguais. Só que isso dentro da Transper já existia. Então, por quê? Porque era uma cultura de um homem que veio de um sofrimento muito grande, que nós, no Brasil, não sabemos o que é isso. Né? O que é uma pandemia perto de uma guerra? Então, ele falava muito isso, que primeiro a gente não tinha que escolher o que a gente comia, a gente não tinha que dizer o que a gente não comia, o que estava na mesa, e que a gente não podia deixar faltar o que era básico. Então, ele fazia uma anotação de uma lista e colocava lá o nome do funcionário, quanto que ele tinha dado para aquele funcionário por mês e como era o plano de pagamento. E qual que era a vantagem de estar lá dentro da Transper? Que o plano de pagamento era acessível para ele continuar tendo qualidade de vida, ou seja, ele nunca cobrou juros de ninguém. E aí, naquele momento, era muito importante. Então, a empresa passa a acolher os seus funcionários. Então, a cultura organizacional da Transper é de realmente ser uma família. Por isso falamos a família Transper. E com as atitudes dele, depois eu fazendo psicologia, criando isso tudo, uma estrutura documentada com processos de como fazer, investimento na educação, investimento nos estudos, investimento na moradia, ajuda de financiamentos, trazer para todo mundo aquilo que infelizmente faltava no nosso país. Mas assumir dentro da empresa, dentro da companhia, o nosso papel social. Então, a Transper ela tinha um pacote de benefícios, e ainda tem hoje, que nenhuma empresa do Brasil tinha. Então, por exemplo, plano de saúde, o melhor, com nós pagando a parte do funcionário, e ele colaborando à medida que o salário dele subisse, com formas graduais de desconto. Outra coisa, férias. Para mim, férias é algo que não se compra. Não se compra férias. Férias é um direito. Se ele tem uma necessidade financeira, vamos resolver de outra forma. Eu não posso esgoelar o meu funcionário trabalhando 2 anos seguidos sem férias, porque eu posso ocasionar um acidente, eu posso ocasionar uma depressão.
Outras questões, como, por exemplo, horário de trabalho. A gente sempre teve uma jornada de trabalho reduzida. Por quê? Em vez de eu pensar em plano de horas, né, em vez de eu pensar em horas extra, eu penso que se eu tenho um funcionário com benefício de uma jornada reduzida, eu tenho horas sempre na casa para que eu possa usufruir quando necessário. Então, qual que era o horário de trabalho da Transperce há muitos anos? 17 horas. Ninguém praticava isso no mercado e nós já praticávamos. Por quê? Porque eu queria que o profissional tivesse qualidade de crescimento educacional. Se eu estou estimulando o meu funcionário a crescer com um plano de carreira dentro da empresa, fazendo com que ele vá para a faculdade, para fazer um curso fora, eu vou pagar parte desse curso como benefício, como é que eu mando ele sair da empresa às 18, 18h30, para pegar o transporte público? Transporte público, infelizmente, não funciona no nosso país, mas eu quero dar isso para o meu funcionário. Então, o funcionário da Transperce não paga transporte, é gratuito. Nós temos não só os nossos ônibus, que têm pontos de passagem para a vinda ou para a ida, como também temos o plano do benefício de que ele recebe o valor do combustível para que ele possa ir no carro dele. Então, ou seja, qualidade de vida. Então, isso era primordial. E isso foi se aculturando, isso foi virando a cultura organizacional da empresa. E, por isso, a melhor empresa para se trabalhar. Porque as pessoas estão em primeiro lugar. E aí nós temos várias histórias emocionantes. Como, por exemplo, depois que o papai faleceu, nós tínhamos um motorista que era o motorista mais antigo da nossa empresa. E ele já estava aposentado, mas ele nunca deixou de ser nosso funcionário. Ele não era mais um motorista, mas ele era um consultor. Ele era muito importante para a gente. E ele todos os dias estava lá, todo mundo chamava ele de vô. 2 anos aproximadamente depois que o papai faleceu, ele também faleceu. E eu fui chamada antes, né? Ele estava no hospital, e aí fui visitá-lo e tudo, e ele me fez um pedido, 2 dias antes de falecer. Eu quero ser enterrado com uniforme da empresa. É algo, assim, indescritível. A emoção, a paixão, o que nós conseguimos colocar. Que começou com quem? Com um sonho, com uma pessoa de muitos valores, que não só o meu pai, como a minha mãe, os dois se uniram, porque ela também tem uma história de vida muito difícil. Então, os dois se uniram e transferiram isso para nós como uma realidade. Então, não era o trabalho pelo trabalho, mas o trabalho por algo nobre. Então, hoje a gente fala muito da palavra propósito. Propósito sempre existiu no mundo. E propósito existe e vai continuar existindo dentro daqueles que acreditam no ser humano. Então, a Transperce cresceu desta forma. Como que uma empresa que cresce desta forma, ela precisa de fazer marketing? Eu não preciso de fazer marketing. Eu não preciso de pagar para poder fazer marketing. Eu não preciso de mostrar, porque quem faz o nosso marketing são os nossos funcionários, são os nossos clientes, são as pessoas que conhecem a empresa. É você ter uma empresa do tamanho que nós temos, né? Com mais de 3.000 funcionários diretos, mais os indiretos, chegando a 5.000 funcionários, termos mais de 22 filiais no Brasil, termos 54 anos e nós temos um baixo passivo trabalhista. As pessoas não querem entrar na justiça contra a Transperce, ao contrário, elas não querem nem sair. E quando elas saem por um motivo de avaliação de desempenho, que elas não estão mais aptas a ter as competências necessárias para o cargo, ou por uma escolha de vida, elas normalmente querem voltar. Então, isso é muito gratificante. Então, por como eu tenho hoje um e-mail, eu tenho rede social, eu não recebo menos de 300 currículos por semana. Eu não recebo menos que 600 mensagens por semana nas minhas redes sociais. Não só das pessoas querendo trabalhar e ter uma oportunidade dentro da empresa, mas também de pessoas que se inspiram na nossa história.
E eu não sei, para quem está nos assistindo, eu tive também o privilégio, né, de ser escolhida para fazer o Chefe Secreto. Quem tiver curiosidade de assistir, está no YouTube. Então, eu fui a primeira mulher a fazer o Chefe Secreto, imagina. Me vestir de caminhoneira, de ajudante de mecânica, desci debaixo do caminhão. Então, isso mostra uma realidade, mas uma realidade não fantasiada, né? Mas uma realidade real. Porque nós, tanto eu, quanto o Sandro, quanto o Alfonso, quanto meu pai, quanto minha mãe, nós sempre nos envolvemos dentro da empresa e sempre tratamos todas as pessoas de igual para igual. Então, o que a gente vive hoje na sociedade de mostrar, através da pandemia, que nós somos todos iguais, já era uma cultura organizacional. Então, o clima da empresa muda. Realmente, na Transpes, todas as pessoas que vão lá e dão esse feedback. A gente tem algo diferenciado, que eu acho que passa por esse viés do autoconhecimento, da valorização do outro, da transparência, né, do ser claro e de ter a coragem, né, de quando existir problemas, encará-los de frente e não na tangente. Então, por exemplo, eu estive durante muitos anos à frente da administração financeira da empresa, por 12 anos, e depois na área de gestão de pessoas. Eu nunca mandei alguém demitir um funcionário, eu mesmo fazia isso. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu contratei, se eu tiver que fazer essa demissão, eu vou explicar para ele por que eu estou demitindo. E eu vou agradecer a ele o tempo da vida dele que ele dedicou a mim. A não ser em casos extremos, que infelizmente também acontecem, né? Porque o mundo não são só de flores, que a gente tivesse algum tipo de desrespeito ou algum problema que gerasse uma justa causa. Mas, na grande maioria, as portas sempre ficaram abertas. E isso é que faz a Transpes ser o que a gente se tornou, né? Uma empresa que é considerada uma família, um lugar onde as pessoas se sintam felizes. E aí, não existe desafio que não possa ser vencido, porque as pessoas realmente se engajam. Eu fiz uma palestra antes da pandemia, que foi no mês da mulher, em maio, e eu disse para elas, né, a gente convidou todas as mulheres, esposas, enfim. Aí eu disse para elas o seguinte, essa empresa não é mais nossa, essa empresa é de vocês. Então, vamos lutar juntos para poder vencer esse processo de pandemia. E aí todo mundo começou a trabalhar junto. A Transpes não parou, nós continuamos num processo de trabalho com muita consciência, mas não fizemos tudo antes. Em março, na segunda quinzena de março, a gente já tinha um comitê de risco implantado com todas as ações definidas. Tivemos alguns casos, mas todos monitorados e, graças a Deus, não tivemos 2 óbitos, mas não foram dentro da nossa matriz e nem dentro das nossas filiais, foram de motoristas que estavam em viagem, principalmente para o Nordeste, mas que já eram mais velhos e tinham também alguns problemas de saúde. Mas, no geral, nós tivemos um controle muito efetivo e uma consciência coletiva muito grande. Então, os projetos sociais, eles acontecem dentro da empresa há muitos anos, né? Minha mãe, ela foi diretora social, então ela fez projetos maravilhosos ao entorno das empresas, trabalhando com crianças, com jovens. Antes de ainda ter o programa de Jovem Aprendiz, nós já tínhamos o programa de jovens que nós tínhamos dentro das comunidades, perto das nossas filiais e matrizes. Então, é isso. Cássia, muitíssimo obrigado. Para falar a verdade, eu já ia até interromper, mas você fala com tanta paixão sobre a história da empresa, até para a gente também possibilitar aí dar a possibilidade do Sadak e da Daniela também dividir um pouquinho da visão, né? Só para um registro aqui, reconhecimento, Cássia, tem uma funcionária de vocês, né, que trabalhou na KPMG, que hoje trabalha com vocês, que é a Luciana Vasconcelos. Ela está aqui dando um depoimento no privado, falando que realmente a Transpes trata os funcionários como uma família. Então, é só um reconhecimento aqui em público desse registro. Muito obrigada. Desculpa ter passado do tempo. Tranquilo. Sadak, falando um pouquinho de cultura, né? Acho que você falou um pouquinho da história do Grupo Trend Foods, do modelo operacional de franquias, né? Como que é para vocês aí, e como que vocês conseguem eventualmente engajar e transferir aí essa cultura da família empresária
não só para os seus colaboradores, mas no mundo de franquia você tem o franqueado, né? Um associado, que talvez seja uma relação diferente de quando você tem empregador e empregado, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que é essa questão de cultura e comunicação aí entre a franqueadora e os franqueados. Bom, é exatamente isso, né, Sebastião? Eu vou tentar separar um pouquinho o que é uma comunicação, um engajamento de colaboradores, né, da franqueadora, né, que eu lido diretamente, e vou tentar focar um pouco mais no sistema de franquias, né, que eu acho que é uma novidade aqui para a maioria das pessoas, né. O franqueado, né, como você falou, ele não é um colaborador nosso, né, ele é um parceiro de negócio, né, que adquiriu um contrato de franquia, que fez um investimento no negócio dele, né, sob as nossas marcas, né. Então, ele é um parceiro de negócios. Então, como é que está estruturado dentro da Trend Foods, né, essa questão de engajamento, de transferência de cultura? Né? Como a Tárcia falou, uma das bases do sistema de franquia são as pessoas, né, e relacionamento. Né? Então, nós estruturamos assim já há muito tempo. Né? A gente faz uma convenção nacional uma vez por ano. Né? A gente vai para um resort, né, fica de 2 a 3 dias, dependendo do ano. Metade do tempo é trabalho, metade do tempo é lazer e integração. Né? Então, a gente tem esse formato já há muito tempo e funciona, né? Porque não é só trabalho, trabalho, trabalho. Né? A gente tem uma parte com os franqueados que é relacionamento, vira amizade até. Né? As melhores ideias acabam aparecendo junto com o chopinho na piscina, né? Trocando uma ideia. Né? Então, essa questão do relacionamento, né, e de pessoas, né, é muito forte. Então, fora a convenção anual, né, a gente tinha mais 2 encontros regionais com todos os franqueados, isso presencial, tá? E estou falando antes da pandemia, né? Então, todos os anos a gente encontra com eles mais 2 vezes presencialmente. Uma vez na casa deles, a gente vai, a franqueadora, com a diretoria, vai, por exemplo, até o Nordeste, faz um encontro lá, e uma vez eles vêm até São Paulo, né, até a nossa sede aqui. Então, isso acontecia 2 vezes ao ano presencial. Com o Conselho de Franqueados, a gente se reunia por volta de 4 vezes ao ano. Né? Isso também presencial aqui, seria aqui em São Paulo sempre, né? E 2 dias de reunião com o Conselho. Isso tudo pré-pandemia. E é claro que a gente conversa com eles diariamente via telefone, via mensagem, né? O dia a dia a gente resolve, né? Com eles todo dia. Né? Só que esses encontros estruturados, né, aconteciam de vez em quando ao ano. Tá? Isso tudo pré-pandemia, né? Para passar as principais diretrizes, as principais decisões, enfim, a nossa cultura em si. Né? O que aconteceu depois da pandemia, né? Que foi um grande aprendizado também. Né? A diretoria tomou uma determinação de se aproximar mais ainda dos franqueados, né? Do conselho de franqueados. Né? Então, o que aconteceu? A gente acabou aumentando a frequência de reuniões com eles, né? Aí virtualmente. Né? Então, a convenção tinha sido em fevereiro, assim, pré-pandemia mesmo, um mês antes de tudo estourar, né? O ano que vem a gente ainda está decidindo como é que vai fazer essa convenção, né? A gente ainda não conseguiu tomar essa decisão. Mas os encontros regionais, por exemplo, nós estamos encontrando com os franqueados a cada 45 dias, né? Em média. Né? Já assim, com muito mais frequência e proximidade. Com o Conselho de Franqueados, o encontro está sendo praticamente a cada 20 dias. Né? Então, a gente conseguiu aí entender e ter um aprendizado, né, com todos esses acontecimentos, né, que a gente até achava que já estava próximo. Né? A gente conseguiu aí, eu acho que tirar um aprendizado dessa história toda, né, de tomada de decisões muito mais rápidas hoje, né, de engajamento,
né, de transferir isso para os franqueados, né, a gente conseguiu tornar a empresa muito mais ágil do que era, né, e a gente achava que já era rápido, né? Agora a gente está percebendo que a gente não era. A gente era lento mesmo, né? E o mercado, né? E hoje exige isso, essa rapidez, essa agilidade, tá? Então, acho que foi uma das grandes lições aí, né? Que a gente conseguiu. A tecnologia nos ajudou, sim, né? Como a gente está aqui hoje reunido através de uma conferência virtual, né? A gente conseguiu também com os franqueados fazer esse processo todo através de tecnologia, né? É importante, sim, mas no final é o que a Tárcia falou. O que é importante e fundamental são as pessoas, né? Do outro lado ali, né? E eu ontem mesmo comentei numa reunião regional que eu tive ontem, né, com o pessoal do interior. Eu falei, olha, está sendo muito bom a gente se reunir com frequência, né? Mas o que está faltando, né, é aquele nosso happy hour no final de cada reunião, todo mundo tomando um vinho, um chopp, né, se abraçando, se beijando, né, e está faltando isso, né? Até falei que eu acho que em breve a gente vai ter uma vacina, né? A gente vai ter, sim, de novo os encontros presenciais, com certeza, né? Mas os encontros virtuais também vão ficar, né? Então, eu acho que é dessa forma aí que a gente, é dentro dessa estrutura, né, que a gente consegue, né, passar nossa cultura, nossas decisões, nossas diretrizes aí para o grupo de franqueados, né? E depois eles têm que descer isso para os colaboradores deles, né, para chegar realmente em quem interessa, que é o nosso consumidor final, né? Então, a gente também tem com os colaboradores treinamentos, né, com a mesma linha de raciocínio, com o mesmo discurso, né? A gente já teve bastante treinamento presencial, né, e obviamente agora isso está suspenso, mas a gente tem dado também treinamentos virtuais para os colaboradores dos franqueados, né? Porque a gente realmente precisa permear a rede inteira, né, desde a franqueadora até o colaborador franqueado, né? Porque no final, né, quem tem que sentir ou quem tem que ser privilegiado é o nosso consumidor final, né, que vai ser atendido por esse colaborador, por esse franqueado, né? Então, o foco sempre realmente é o nosso consumidor final, tá? Dentro do sistema de franquias, né, dentro do nosso sistema, claro, a cultura do ganha-ganha, né, que permeia o negócio, né, tem que ganhar todo mundo na cadeia, né? O consumidor tem que ser bem atendido, tem que receber uma comida gostosa, num tempo de entrega tem que ser rápido, né? O consumidor pagando um preço justo, ele está ganhando. O franqueado tem que, né, obviamente, investiu no negócio, tem que ter o ganho dele. A franqueadora também, nesse processo, recebe royalties. E também até os nossos fornecedores, né? Nossos fornecedores fazem parte da cadeia, a gente trata eles também como parceiros de negócios, né? Então, a gente entende que toda essa cadeia tem que ganhar, né? Então, acho que essa é uma das culturas nossas também, né, em que o sistema inteiro tem que ganhar, né? Acho que esse é o que é o saudável para todos, né? Outro pilar da nossa cultura, né, obviamente, é qualidade de produtos e serviços, né? A gente não abre mão disso. Segurança alimentar, né? A gente segue todos os protocolos, já seguia, agora com mais rigor ainda, né? E, ultimamente, claro, né, como até a Daniela falou, a questão da transformação digital, né, tecnologia, inovação e tecnologia, isso também a gente não tem, né, como tirar da nossa agenda, né? E nós já temos 28 anos, a empresa da Daniela e da Tárcia já tem mais tempo também, são analógicas, né? Nasceram analógicas, né? E também acho que estão passando por esse processo de transformação digital, tá? Então, essas são algumas das bases do nosso sistema de franquia, né? Pessoas, o ganha-ganha, qualidade de produto e serviço, inovação e tecnologia, tá? E a gente estruturou, né, com os franqueados, realmente estar sempre presente com eles, tanto em encontros quanto na casa deles. Excelente, Sadak. Bom, a gente está dando o horário aqui, mas
acho que o evento, quando é bom, o tempo passa muito rápido aqui, né? A gente tem uma série de perguntas aqui, infelizmente não vai dar para direcionar todas, né, dentro desse webinar, mas tem uma aqui, Daniela, que foi feito especificamente para você, então, da Flávia Ivar. Ela trabalha na Mulheres S.A., né, e o comentário dela é que a gente tem percebido a escalada da mulher no mundo corporativo, né, e que essa escalada não é uma jornada, uma caminhada muito fácil. E ela está perguntando aqui como que foi, né, essa jornada para você. Você já mencionou um pouquinho como você se tornou executiva do Grupo Sada, né, por uma questão aí de doença do pai, né? Mas como que foi essa jornada para você, assim, sendo mulher dentro do mundo corporativo? De novo, quem está fazendo a afirmação aqui é a Flávia na pergunta, né? Então, para você dividir um pouquinho conosco aí como tem sido essa sua jornada. Obrigada, Flávia, pela pergunta. De fato, a Tárcia até comentou, né? A Tárcia tem mais anos aí de estrada do que eu, mas sobretudo no meio de transporte e logística, né? Um setor ainda muito masculino, no setor automotivo também. De certa forma, as mulheres, elas representam ainda um percentual muito pequeno, né, dos cargos de alta gestão e liderança no país. E eu tinha, logo que eu entrei no grupo, eu tinha duas preocupações. A primeira dela era não ser vista apenas como a filha do dono. Esse é um estigma assim, que eu não queria, em hipótese nenhuma, me usar dessa posição para obter algum tipo de vantagem, né? Eu queria me provar pelo mérito, pela competência e, sobretudo, pelo trabalho e resultado. Então, essa foi um dos pontos. E o outro ponto também é o fato de ser mulher, né? Como que isso poderia impactar ou não a minha atuação. Mas, felizmente, assim, eu acho que a forma mais legítima assim, de se agir, trabalhar diante dessas adversidades e sendo uma minoria, né, ainda nesse universo corporativo, é não se tratar e não se considerar em hipótese nenhuma diferente dos demais. Então, eu nunca fiz muita alusão a isso, né? Eu acho que a mulher tem que se provar até muito mais do que os homens, né, para galgar o seu espaço. Então, assim, o único conselho que eu dou é trabalho, não se coloque em lugar de vítima, em momento nenhum, assim, não é espaço de mulher, também igual a Tássia, eu ia muito na operação, chão de fábrica, é ter muita humildade também, né, principalmente em vista que você está aqui para fazer uma transformação, para aprender também, porque muitas vezes a gente vai errar, mas assim, o que importa não é o erro, o que importa é o que você aprende, o que você faz com esse erro, né? E transformar em resultado. Então, foram dois pontos que eu foquei na minha trajetória aí de 10 anos na SADA. Felizmente, eu colhi resultado. Então, assim, a minha própria posição foi um processo muito natural. Até que chegou um momento que, quando eu mudei de título, eu já era vista como tal há muito tempo, né? Quando eu me tornei vice-presidente, o meu cargo não era esse, mas as pessoas já se referiam a mim como tal. Então, foi um processo muito natural, pelos movimentos, pelo trabalho, por toda essa frente de cultura, né? Que eu também queria falar um pouquinho, se der tempo. E SADA também tem uma história muito interessante ligada a essa parte da cultura organizacional, porque dentro desse processo, né, intenso de mudança que nós passamos nesses anos recentes, nós tínhamos algumas características marcantes que vêm do fundador, que vem daquele DNA empreendedor, do fazer. E às vezes meu pai sempre fala, às vezes planejar demais a gente acaba fazendo pouco, né? Então, muita coragem e o valor da utilidade, né? De sermos socialmente úteis para a sociedade, para o país. Eu acabei não mencionando, né? Mas também o Vitório teve uma carreira política, foi parlamentar por 16 anos, é atual prefeito de Betim. Então, ele sempre teve essa visão do servir, né, do impacto, né, social. Então, esse foi um drive muito forte em todas as nossas empresas. Mas é lógico, né, que com essa ampliação muito grande, M&A, que é difícil, né, você está adquirindo uma empresa que já tem uma cultura, que já tem um formato.
Mas eu acho que o grande mérito assim, desse movimento de corporativização, além da eficiência, das boas práticas, né, e da própria economia financeira que isso representou, foi trazer a cultura de grupo. Então, foi o único momento, né, que a gente conseguiu tratar todas as empresas como iguais. Assim, respeitando algumas particularidades, é óbvio, né, porque são segmentos diferentes, uma empresa entrega mais resultado do que outra, mas as políticas e programas que foram construídos foram para contemplar todos de forma muito igualitária. Isso trouxe um senso de pertencimento gigante na organização. E as pessoas, ao invés de se identificarem, eu sou funcionário da Sempre Editor, eu sou funcionário da Brasil, eu sou funcionário da Sada Bio. Não, eu sou um funcionário ou funcionária do Grupo Sada. E isso trouxe um valor gigante, né? Então, aí a gente fez alguns trabalhos também para identificar as nossas fortalezas e os nossos pontos fracos com o time tanto de alta liderança, da família da alta liderança e os times de baixo, para ver o que era valor no grupo, para tentar trazer de forma bem clara essa questão dos valores que a gente daria igualitariamente para todos. E a gente tem um mix geracional, uma diversidade geracional que também é muito rica. Executivos de 40 anos de casa e executivos que chegaram aí, que vieram de mercado, de grandes empresas, grandes corporações, cheio de gás, cheio de energia, e a gente conseguiu encontrar um equilíbrio geracional e de próprio mindset muito grande, porque a gente carrega ainda muito da raça, da lealdade daqueles que foram, digamos, os pioneiros do grupo, né, que construíram junto ao Vitória e à família, as empresas, mas a gente conseguiu conciliar isso de forma muito positiva, oxigenando com gente de mercado, oxigenando também com a segunda geração, trazendo melhores práticas e a receptividade de todos, assim, para receber essa mudança de forma positiva foi algo muito, muito impressionante. É óbvio que a gente sempre tem aquelas pessoas que não se adequam às mudanças, e elas saem de forma até muito natural, e saem com a cabeça erguida, saem pela porta da frente, porque elas deixaram um legado. E a gente fez questão de documentar também esse legado dessas pessoas, desses pilares, né, para a empresa, através de uma campanha chamada Move Sada. A gente documentou a história de todos os grandes executivos e os grandes talentos que fizeram a história do grupo. E ao mesmo tempo, todo esse movimento, né, de buscar a gente de fora para dar essa oxigenada e dar uma sacudida, porque sacode mesmo, né? Quando você traz gente de fora, é algo que mexe com as estruturas. Mas, ao mesmo tempo também, assim, esses executivos antigos todos vieram de cargos baixos. Então, um dos nossos pontos fortes também é essa possibilidade de crescer dentro do grupo, né? Então, a gente também abre todo esse leque de oportunidade, mas também deixa uma mensagem clara de que a gente não está parado no tempo, né? Ainda mais no mundo VUCA, onde tudo é tão volátil, tão rápido, tão dinâmico, né? Se a gente não olhar para o futuro, e se a gente não pensar no que precisa ser feito para a gente ter competitividade, agregar valor para os clientes, e ser pioneiro, assim, no que tem de novo, a gente não pode ficar parado, né? O mundo nunca esteve tão rápido, tão dinâmico. Então, se a gente ficar apegado também só nos valores lá de trás, do passado, né? Trouxeram o grupo até onde está, mas não necessariamente vão fazer ele chegar daqui a mais 40 anos, mais 50 anos. Então, é tentar achar um ponto de equilíbrio e fazer disso a nossa maior fortaleza. Daniela, antes de passar para a Carol aqui para finalizar, só fazer uma brincadeira. Eu sou muito fã de vôlei, minha sogra também ama vôlei. Vocês precisam patrocinar um time de São Paulo, porque o Sada Cruzeiro ganha tudo aí nos últimos anos, então muda o foco do patrocínio aqui para um time de vôlei de São Paulo. Só uma brincadeira. E é com muito orgulho, né? Eu acabei não mencionando, mas é uma das... Na verdade, é a única empresa que investe, empresa privada, que investe... Não, eu estou com medo de falar agora alguma coisa errada, mas somos uma das únicas empresas privadas que investe no esporte no Brasil há mais de 15 anos. Para nós é motivo de muito orgulho. Paulistas irritados aqui com tantos títulos que ganham no vôlei, mas tudo bem.
Bom, pessoal, nós passamos aqui um pouquinho do tempo, mas nós não podíamos, né, deixar de aproveitar ao máximo aqui da experiência de vocês. Então, agradeço a todo mundo que aguentou aqui com a gente até o finalzinho, mesmo passando do horário. Todos os comentários aqui são elogios às histórias de vocês, muito inspiradoras. Algumas pessoas aqui pedindo os contatos de vocês, a gente vai trabalhar e enviar e interagir com vocês depois também no nosso evento. E eu só posso agradecer, né, a todos, a Daniela, a Sadak, a Tarsa, por compartilhar aqui com a gente essas histórias tão incríveis. E a todos vocês aqui que participaram, também convido a acompanharem os nossos próximos webinars, os próximos episódios. A gente vai sempre trazer aqui histórias bastante inspiradoras para vocês. E não deixem de conhecer também a nossa ferramenta. Eu deixo aqui os nossos contatos e mais uma vez, muito obrigada. Eu quero agradecer também a todos vocês. Muito obrigada, um ótimo dia. Um grande abraço também a todos, pessoal. Muito obrigada aí pelo convite e pela participação. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com todos vocês. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Bom final de tchau, semana. Tchau, tchau. Também.